Fala pessoal, para quem já acompanha a Zimov lá no Instagram, deve ter percebido que toda segunda-feira de manhã a gente tem feito um quadro onde eu peço para a comunidade, me diga com que você trabalha e eu te digo como o Python pode te ajudar. Então a ideia aqui é que vocês nos passem as áreas na qual trabalham. Eu vou dar algumas sugestões de como eu aplicaria o Python em cada uma delas. Porque às vezes não fica tão evidente, para quem não domina a programação, tudo o que daria para fazer se vocês dominassem e o quão fácil isso seria. Então lá eu dou ideias de que tipo de scripts e automações vocês poderiam fazer, que tipo de aplicativos web, dashboards, como é que eu utilizaria de repente ciência de dados ou alguma técnica de machine learning. E aí eu gostei tanto das respostas que saíram lá e da interação que eu decidi trazer esse quadro aqui para o YouTube. Aqui ele vai levar o nome de Ideias com Python, só que em vez de responder todas as perguntas eu decidi trazer uma por vez. Então eu vou trazer alguma resposta que eu dei lá no Instagram, só que eu vou discorrer com um pouquinho mais de calma aqui nesse vídeo. Vou começar com o nicho da contabilidade. Para quem já acompanha nosso trabalho há um tempo, sabe que eu defendo muito que toda pessoa deveria saber programar. Se vocês derem uma olhada no mercado, vão perceber que a grande maioria das empresas vende a ideia de programação como uma carreira. Ou seja, você vai estudar diversas linguagens e técnicas no mundo da programação para se transformar em um desenvolvedor, para se transformar num dev, ou fazer carreira especificamente com isso. Ou seja, vai utilizar a programação como uma atividade fim da sua vida. Só que eu fiz carreira trabalhando no mercado financeiro. Eu utilizei e ainda utilizo programação como uma atividade secundária, ou seja, eu encaro ela como uma ferramenta que me auxilia a poder desempenhar o meu papel. Eu acredito de verdade que todas as profissões deveriam pensar dessa forma. Eu acredito que a gente poderia pegar um pouco da base da programação e difundir entre todas as profissões, porque eu acho que a grande maioria das aplicações dela não necessariamente depende de um profissional muito capacitado aqui. E meu grande objetivo aqui é tentar incentivar, de repente, nutricionistas a programarem, médicos a programarem, engenheiros também a programarem, advogados, se trabalha com venda, marketing digital, trabalha em RH. Eu acredito seriamente que todas essas áreas têm muito a ganhar se dominassem programação. Então, se vocês querem dar uma ideia de profissão para eu postar essa série, passem no Instagram toda segunda-feira de manhã da Zimov, que a gente está com um quadro rodando lá. Então, vamos lá. Então vou abrir aqui e vou discutir um pouquinho mais sobre a ideia que eu dei para o nicho da contabilidade na semana passada. Rotinas operacionais de setores financeiros e contábeis são muito baseadas em processos, e sempre que é um processo bem desenhado, podemos automatizá-lo. Ou seja, isso aqui não serve só para quem trabalha com contabilidade, mas toda e qualquer área que tenham processos muito bem definidos. Vocês têm de repente lá uma rotina que tem que executar todos os dias, tem que puxar algum relatório de um sistema a cada momento do dia, fazer algum tipo de tratamento nesses dados, alguma conciliação. Tudo que envolva uma sequência de passos bem definidos e claros pode ser automatizado com Python. Então aqui no mundo da contabilidade, algumas ideias são criar scripts que consultem status de pendências fiscais dos portais da Receita automaticamente, processamento de relatórios, conciliação. Contabilidade e financeiro tem muito de processos. Por exemplo, quem trabalha com isso tem que ficar fazendo consultas a portais da Receita para gerar, por exemplo, impostos a pagar, verificar se alguma empresa tem alguma pendência, tem que fazer emissão de nota fiscal, tem que fazer conciliação de pagamentos, lançar esses dados em algum sistema que vai gerar balanços, balancetes DRE da empresa. Então a gente pode automatizar muito desses processos usando Python. Eu vou mostrar aqui uma biblioteca que eu gosto bastante para automatização de alguns processos bem básicos, que é o OS. Então, vou mostrar um exemplinho bem simples aqui. Imaginem que a gente tem uma pasta com vários arquivos, tá? E a gente quer organizar esses arquivos aqui dentro de um repositório, por exemplo. A gente quer separar cada um deles em função do seu tipo. Isso aqui poderia ser facilmente atingido com um arquivo de Python, com esse scriptzinho aqui, simplesmente executando ele. E olha o que acontece, todos os arquivos automaticamente foram colocados dentro de uma pasta, por exceção dos arquivos de Python, eu programei desse jeito, e cada um deles separado pelo seu tipo. Então, eu poderia entrar aqui, todos os vídeos estão aqui, todos os arquivos OFX estão aqui, e aí eu poderia retroceder nesse processo usando um script reverso que eu também construí, chamado python.out. Então eu quero que vocês entendam aqui que o Python permite uma série de automatizações no sistema operacional de vocês com pouquíssimas linhas de código. Aqui é o tipo de script que um iniciante já conseguiria fazer, tem 14 linhas de código. Isso aqui poderia ser executado todos os dias, daria para fazer muita coisa aqui. Por exemplo, organizar relatórios dentro de uma pasta, organizar relatórios por cliente, condensar vários relatórios em um arquivo só. Se vocês entenderem de pandas, daria para abrir vários relatórios e fazer um script de conciliação automática e gerar um novo arquivo. Daria para renomear dezenas, de repente centenas de arquivos dentro de uma pasta.
abrir e processar boletos. Tudo isso aqui é possível de ser feito utilizando um módulo simples como o OS. Inclusive lá no Python Starter a gente tem um módulo explicando sobre como utilizar o OS, inclusive discutindo sobre esse script aqui, mas é principalmente para passar a ideia dele. Uma segunda alternativa que seria um pouquinho mais avançada seria utilizar dentro do Python uma técnica chamada web scraping, ou seja, a gente usa uma biblioteca que vai navegar na internet para a gente. E a partir daí seria possível construir rotinas que vão entrar em determinados portais, verificar algumas informações, ou seja, fazer tudo isso apertando um só botão, executando o script de Python. Olha quanto tempo dá para economizar em função disso. Então vou demonstrar algum exemplo aqui. Isso aqui é bem simples, eu não vou conseguir me deter, porque tem uma série de conhecimentos que eu teria que passar em função disso, mas é mais para passar a ideia do que é possível. Então aqui eu teria a possibilidade de criar um script em Python que automaticamente entre no site da Receita. E aí todo esse script, se eu der uma quebrada nele, as informações elas estão aqui. Claro que elas estão aqui no formato HTML, então seria importante que vocês entendessem o formato HTML, mas existem bibliotecas do Python que vão permitir a interação com o site. A gente consegue não só extrair informações daqui, como navegar com esses botões aqui, apertar esse botão, colocar a senha, tudo isso através de código em Python. Então imagine de repente vocês desenvolverem uma rotina no escritório de contabilidade na qual trabalham, ou mesmo trabalham com financeiro, de apertar um botão, ele vai abrir um site usando o Beautiful Soup, que é essa biblioteca que eu passei aqui, ele vai logar com os dados do cliente, puxar pendências financeiras e automaticamente fazer essa conciliação. Vocês podem criar uma rotina que de repente ou se comunica com o banco, extrai os relatórios de lá e aí concilia esses arquivos dentro do sistema operacional, faz o batimento de operações e diz para vocês as pendências financeiras. Tudo isso é possível de ser feito com Python. Esse exemplo final ele é um pouquinho mais complexo, vai demandar um certo refino, mas olha quanto tempo vocês ganhariam se tivessem um projeto assim. E aí a última ideia que eu trouxe aqui, que eu acho que seria um excelente diferencial, vocês também poderiam criar um dashboard que apresente informações financeiras completas do seu cliente, balanços, DRS, fluxos de caixa. E esse projeto, inclusive, poderia ser vendido como um diferencial do seu escritório. Então, para explicar um pouquinho mais dessa ideia, eu vou entrar aqui no site da Zimove. Vou mostrar para vocês o que a gente tem a base de projetos, que são todos os projetos que são ensinados ao longo do nosso curso. Todos esses aqui, a versão de hoje, né? Eles são ensinados dentro da trilha de dashboards. Vamos pegar esse exemplo aqui, que é um dashboard de análise de vendas. Clicar em visualizar. Então ele carregou para mim um dashboard aqui contendo informações de vendas. Imagina que legal seria se vocês de repente trabalhassem, fossem donas de um escritório de contabilidade e oferecessem para o cliente a possibilidade de verificar as informações deles em um tempo real em um dashboard como esse. Isso aqui poderia ser vendido como um grande diferencial do seu escritório de contabilidade, porque a grande maioria dos concorrentes vai estar entregando as informações dos clientes em relatórios em Excel ou mesmo em PDFs por e-mail. E aí vocês poderiam dizer: cara, simplesmente acesse o teu dashboard, a gente atualizou as informações lá. E tu poderia colocar tudo aqui, balanço, DRE, fazer análise por mês, poderia filtrar as informações de como o cliente está. Poderia colocar mesmo links para ele baixar os PDFs dos balanços, algumas pendências que estão em aberto. Olha a diferença do serviço prestado. Com certeza vocês conseguiriam cobrar muito mais. E esse projeto aqui a gente ensina a construir tudo do zero na trilha de dashboards com Python, inclusive o modo de operacionalização de tarefas no sistema operacional. E o mais legal deles é que é acessível do celular. A pessoa poderia simplesmente entrar no site que vocês passarem para ela e ver todos os dados da empresa que são atualizados pela equipe de contabilidade. Olha o nível da diferença. Então é isso, o objetivo do vídeo é mais dar ideias para vocês de como vocês poderiam utilizar o Python. Se quiserem entender um pouco mais, claro que tem bastante material na internet, mas a gente tem na plataforma da Zimove um curso completo de trilha de dashboards que eu acho que se encaixa bem para quem trabalha com contabilidade poder desempenhar algumas dessas ideias. Então eu espero que tenham gostado. Se tiverem alguma sugestão, lembrem de passar no Instagram toda segunda-feira e deixar a ideia. E aí tem várias áreas interessantes que eu ainda quero trazer para cá. Tem apostas esportivas, marketing digital, sensoriamento remoto, logística. Então eu vou ver qual deles eu escolho para trazer na próxima. Forte abraço e até o próximo vídeo.